A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos ver Paulo, nesse capítulo de número 6, escrevendo a carta aos Romanos. Ele vai estar falando que estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo, e que somos escravos da justiça de Deus. Nós observamos que Paulo ele vai começar a falar dentro desse texto, e tem alguns questionamentos, e esse questionamento ele diz: se Deus ama perdoar, por que não dá a ele mais razões para perdoar? Se o perdão está garantido, temos a liberdade de pecar o quanto quisermos? A energia, ou melhor, a energética resposta de Paulo é a seguinte: claro que não. Pecar deliberadamente implica decidir por aproveitar-se de Deus. Tal atitude demonstra que a pessoa não compreende ou não compreendeu a gravidade do pecado. O perdão de Deus não torna o pecado menos grave. A morte de seu filho comprova a terrível gravidade do pecado. Jesus pagou com a vida para que pudéssemos ser perdoados. A disponibilidade da misericórdia divina não deve ser desculpa para uma vida descuidada, ou para lassidão moral. Nós vamos ver que nós não podemos abusar, desse perdão. E por a graça do Senhor, pelo favor imerecido do Senhor para conosco, de ter dado o seu único filho, de ter morrido pelos nossos pecados, não nos dá o direito de pecar deliberadamente. Porque uma coisa nós podemos fazer, que é escolher pecar, que é escolher andar errante, que é escolher andar nos nossos próprios caminhos. Mas a consequência dos nossos atos, dos nossos pecados, nós não escolhemos. Ninguém escolhe o que vai acontecer. Para andar numa vida pecaminosa, está andando, o que vai acontecer? Mas a consequência que vem, você não tem um controle sobre ela. Muitos morrem, muitos que andam fazendo a sua própria vontade, pecando contra o Senhor, alimentando a sua carne, se acidentam, ficam paralíticos, vão parar no hospital. Consequência do pecado, que a consequência ninguém escolhe. E quando nós olhamos Paulo, ele escrevendo aqui, falando sobre o pecado, que devemos estar mortos para o pecado e vivo para Deus, nós vamos observar que ele vai falar também, entre o versículo 1 e 4, sobre o batismo. No versículo de número 13 ele diz: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos a vida nova. Quando Paulo ele fala sobre a imersão, que é a forma habitual do batismo, simbolicamente o velho homem ele é sepultado nas águas. O batismo é símbolo da morte, do enterro, do antigo estilo de vida.
mas também simboliza o renascimento. Então, tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que, né, te afastava de Deus, né, no batismo ele vai simbolizar o sepultamento, né, o enterro, aquele antigo estilo de vida. Cristo já não vive mais, João Paulo já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquela vida que outrora vivia já não faz mais nenhum sentido viver. Mas também o batismo ele vai simbolizar o renascimento, né, uma nova criatura, uma nova oportunidade de vivermos para agradar o Senhor. Então, ao levantar-se da água, né, a pessoa ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus. Se considerarmos que nossa antiga vida pecaminosa ainda está morta e enterrada, teremos um poderoso argumento para resistir ao pecado. Poderemos conscientemente tratar os desejos e as tentações de nossa antiga natureza como coisas, né, enterradas, coisas que estão ali, foram sepultadas, e não vivendo novamente as coisas do passado. Então, poderemos continuar a desfrutar a nossa nova e maravilhosa vida com Jesus Cristo. Então, já se passa a ser uma nova criatura, viver uma nova vida no Senhor Jesus. Né? Vivamos essa vida nova. Aquele que entrega a sua vida para o Senhor tem a oportunidade de começar uma nova vida, né? De ser restaurado um novo tempo em sua vida. No versículo 5 ele diz: se, pois, nos tornarmos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Né? Como fomos unidos a Cristo, né, em sua morte, nossos desejos iníquos, né, e a escravidão ao pecado morreram com ele. Agora, unidos pela fé ao Cristo ressurreto, né, gozamos uma perfeita comunhão com Deus. Fomos libertos dos grilhões do pecado. Então, se anteriormente estava preso, amarrado no pecado, como um presidiário, como um escravo do pecado, e a partir do momento que tem uma nova vida em Cristo, né, passa a ter comunhão com Deus. Né, e isso simboliza uma libertação do pecado, uma libertação, né, daquilo que prendia, que escravizava, daquilo que a pessoa, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, estava praticando. Então, né, Deus ele vai nos colocar, vai nos dar essa oportunidade, por intermédio de Jesus Cristo, né, a viver realmente essa nova vida. O velho homem, como ele vai dizer, versículos 6 e 7, que diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado, né, do pecado. Então, o poder do pecado sobre nós, ele foi destruído na cruz do Calvário. Nosso velho homem, ele morreu definitivamente. Portanto, estamos livres, né, de sua tendência iníqua. O corpo do pecado é nossa natureza, né, herdada de Adão, que ama o pecado. Embora muitas vezes cooperemos voluntariamente com essa natureza, não somos nós, mas o pecado é que é mau. Mas esse poder que operava em nossa vida foi derrotado. Paulo ele afirmou que por meio da fé em Cristo fomos absorvidos e declarados inocentes perante Deus. O apóstolo ele enfatiza que não precisamos mais viver sob o domínio do pecado. Deus não isola do mundo
nem nos transforma em robôs. Ainda os sentiremos inclinados a pecar e às vezes pecaremos. A diferença é que antes de sermos salvos, éramos escravos de nossa natureza pecaminosa. Mas desde que escolhemos viver para Cristo, somos livres, já não somos mais escravos do pecado. Ele já não nos escraviza mais, né? E isso não é preciso, nós vivemos isolados, né, do mundo, né? Porque nós vamos viver, vamos ter contato com pessoas, mas nós vamos entender que Cristo ele está em nós. Vamos ver que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele vai nos inclinar para as coisas do Espírito e não mais viveremos uma vida, né, inclinado para as coisas da carne. Versículo 8 e 9 diz: Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, né? Por causa da morte e da ressurreição de Cristo, né, seus seguidores nunca mais, né, temerão a morte. A certeza da vida eterna nos torna livres para desfrutar, né, a companhia de Deus e fazer a sua vontade. Isso afeta todas as nossas atividades: trabalho, diversão, estudo da Bíblia, adoração, momento de tranquilidade, e de amor e cuidado com o próximo. Então, quando você sabe que não precisa mais temer a morte, começa a experimentar um novo vigor, né, na vida. Quando nós estamos em Cristo Jesus, né, a certeza que nós temos é que se morremos com Ele, estaremos com Ele. A certeza que temos é da vida eterna, que somos livres, né, para desfrutar. Então, já não tem muitas pessoas hoje estão vivendo escravo do pecado e vivem com medo, vivem desesperada, vivem se escondendo, né? Vivem muitas das vezes com depressão, com ansiedade, tantas coisas que têm vindo que se tiverem um contato com Deus, tiverem se aproximado do Senhor, vão perceber realmente que tudo que aconteceu, todo pecado, todo erro, tudo que possa ter, né, levando essa pessoa a estar vivendo aprisionado, né, a pessoa, quando encontra Jesus, é liberta. Quando nasce da água e do Espírito, quando é imergido ali e sepulta o velho homem, né, no batismo, simbolizando um novo nascimento, vamos ver que essa pessoa ela passa a viver em novidade de vida, se sente perdoada pelo Senhor e assim sepulta tudo aquilo que está parando, maltratando, desanimando, né, e tentando impedir com que essa pessoa avance. O versículo 11 ele diz assim: vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, essa expressão considerai-vos mortos para o pecado significa que devemos considerar nossa natureza antiga e pecaminosa como morta e indiferente ao pecado. Por causa de nossa união e identificação com Cristo, não queremos mais continuar com nossas antigas práticas, nossos antigos desejos, né, e objetivos. Queremos viver para a glória de Deus. Ao começarmos a nova vida em Cristo, o Espírito Santo ele nos ajudará a sermos exatamente aquilo que desejamos, né? Ou aquilo que Deus quer que sejamos. Então, essa é a nova vida em Cristo. É por causa da nossa união com Ele. Nós vamos querer mais continuar nas coisas antigas. Vamos estar buscando uma vida separada, santificada, longe do pecado, longe das coisas que desagrada, que não agrada ao Senhor. Nós vamos ver dentro ainda desse texto, desse capítulo, né, quando ele fala entre o versículo 19
E o versículo 22, né, que eu falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade. Assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e a seu fim a vida eterna. Então ele está falando que é impossível, né, você ficar neutro, né, ficar ali sem escolher o lado ali em quem você está servindo, né, depois dessa vida com Cristo. Se outrora, né, era evidente, né, a vida no pecado, se outrora era evidente, né, o que estava fazendo de erro, de falhas, a partir do momento em que nós temos essa nova vida em Cristo Jesus, né, nós passamos realmente a viver, a oferecer o nosso corpo ao Senhor, e não mais o corpo à escravidão, à impureza, né, à iniquidade, né, à injustiça, mas a partir desse momento, né, que se tornamos, né, filhos, que reconhecemos que somos filhos de Deus, né, vamos a passar a estar produzindo frutos, né, das quais, né, realmente agrada ao Senhor, né, sabendo que isso não vai levar à morte, mas vai levar à vida eterna. Se antes o que se fazia levava ao homem à morte, né, mas a partir do momento que encontramos Cristo, né, passamos agora a viver, livres, somos libertos do pecado. Já não se tornamos escravos do pecado, mas Paulo ele vai dizer que se tornamos escravos de Deus, né, e o fruto que se colhem, né, é levar o que? A santidade, a ser separado, a não mais andar no pecado. E isso vai dar um bônus, um benefício de conquistarmos a vida eterna e a vida eterna por Deus. Então é impossível ficar neutros. Todos têm um mestre, Deus ou o pecado. O cristão não é alguém que não possa pecar, mas que não vive mais como um escravo do pecado, porque pertence a Deus. Então, que nós possamos entender, e dentro do versículo de número 23, o último versículo desse capítulo, Paulo escreve: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você é livre para escolher entre dois mestres, o pecado ou Jesus Cristo. A recompensa do pecado é a morte eterna. Isso é tudo que você pode esperar ou receber, né, de uma vida sem Deus. Mas ao escolher Cristo como seu mestre, você recebe a dádiva da vida eterna, uma existência com Deus que começa na terra e continua pela eternidade. Então, a partir desse momento, não vamos viver mais como se aqui fosse o fim, morremos e acabou, não. Nós vamos viver essa vida, sabendo que quando cessar aqui, né, quando cessar aqui, vai dar continuidade na eternidade, né? E a existência de Deus, né, vamos entender que ela começa aqui na terra e vai continuar nos céus. Essa é a vida daquele que vive na esperança, porque quem não vive, né, tendo a esperança, a certeza da sua salvação, a certeza de que Jesus vai voltar, né, são pessoas que vivem nesse mundo passageiro, e muitos querem viver dissolutamente, esquecendo da eternidade, esquecendo de que chegará naquele grande dia, prestaremos conta para o Senhor. Mas se nós vivemos aguardando a Cristo Jesus, nós vamos viver tendo uma esperança. E a esperança é essa, de que Ele venha nos buscar, que Ele venha buscar o seu povo. Então, a vida eterna é uma dádiva de Deus. Portanto, não é algo que possamos, né, merecer nem receber.
como pagamento, né? Muitos mas eu não sou merecedor. Não somos realmente merecedores desse amor, dessa vida eterna. Então imagine a tolice, né? Alguém recebe o amor e se oferece para pagar por ele. Uma dádiva não pode ser comprada. A resposta mais apropriada à pessoa querida de quem recebemos a dádiva será uma boa acolhida e a nossa gratidão. Nossa salvação é um presente de Deus, não algo que provenha de nossos méritos, né? Ele nos salvou por sua misericórdia, não por quaisquer boas obras que tenhamos feito. Deveríamos reconhecer com ações de graça as dádivas que ele nos concede por seu amor. Então, hoje você tem a oportunidade de fazer uma escolha. Escolha essa de ter realmente Deus como teu mestre ou pecado. Então, que você escolha a quem você quer servir. Eu digo para você, quem serve a Jesus, quem entrega a sua vida para o Senhor, tem a garantia da vida eterna. Mas quem vive no pecado, a própria palavra diz, o salário do pecado é a morte. E muitos estão mortos espiritualmente, muitos estão mortos até fisicamente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então que nesse dia você fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.